Como estás, meu irmão? E aí, meu parceiro, certinho? Tá tudo bem, felizmente. Tudo bem contigo? Pô, tô bem, melhor agora. Da hora tá trocando essa ideia aqui contigo. Claro que sim, também fico muito feliz. Eh, uma das coisas mais importantes que me chamou em ti, fora a tua boa música, é uma música que, apesar de ser brasileira, me faz lembrar de Angola, estás a ver? Me faz lembrar do Ndombolô, do Congo, e é Sim, sim, principalmente o Manicongo. Meu, Manicong é daqueles nomes que acho que nem os congoleses iam pensar em ter. pode crer. Que massa, Yeah, que massa. yeah. É, realmente são influências, né, que estão no meu trabalho. Ainda queria ter a oportunidade de pisar nesses lugares e ficar mais imerso nessas pesquisas de música de Angola, de Congo. Mas à distância eu tô sempre ouvindo as coisas, sempre me influenciando. A verdade é que também as tuas vindas para a Europa nos últimos 3 anos têm te aproximado com um povo que está dentro do Brasil, está na Europa e também está em África. Isso também é muito fixe. Sim, sim, Yeah, sim. Isso aí tem sido bom. Porque por causa dessa migração e imigração toda, muitas pessoas de África, né, estão em vários lugares da Europa, então sempre quando a gente está por lá em turnê, acabo conhecendo algum guinense, angolano, congolês, isso em diversos países e acabo sempre trocando as figurinhas e trazendo, né, referência para o meu trabalho. claro que sim. O último single, que é logo o meu tema para abrir, pá, eu curti, tu com a GoPro aí, man, daqui a nada vais dispensar a tua equipa de vídeos, Foi a forma de se divertir durante a certo? quarentena e também de promover um trabalho novo. Aí, muito próximo daquele período que eu filmei o clipe aqui em casa, eu havia escrito um artigo para um jornal aqui de São Paulo, falando sobre a pandemia também, passando o meu ponto de vista. Aí eu notei que eu tinha mais coisas para falar, ainda por cima. Aí acabei colocando na música e de forma espontânea fiz o vídeo. Aí virou essa parada toda. Brutal, brutal, muito fixe. Eh, Meu, a evolução dos teus dreads, eh, eu notei que há vídeos de há 5 anos, onde já tinhas uns pequeninos, depois há vídeos de há 3, 4, 5, tipo 3 anos, onde estavas de cabelo rapado, onde foi para nós, estás a ver? E depois Sim. já, então, o cabelo estava a crescer, cortaste, depois voltou a crescer, Eu deixava ele crescer, as laterais menores e em cima um pouco maior, aí eu sempre enrolava, né? certo? Aí uma hora eu deixei ele todo por igual, aí deixei crescer pra dredar ele todo, né? Ok, ok. Meu, e tipo, tu conseguiste tratar o cabelo aqui em Portugal ou no Senegal, nos sítios da África ou aqui na Europa onde estiveste? Ou só tens tratado É, no Brasil? só no Brasil, mas principalmente em Paris tem um bairro Chateau d'Eau, Chateau Rouge, que tem muito preto e vários deles ficavam me ofertando, né, fazer a manutenção, mas aí eu já tava com a manutenção feita, né? Com senegaleses, a maioria, camaronês também. E mas eu sempre quando eu vou viajar eu já deixo o cabelo certinho pra já ir na régua Ok. já. O teu cabelo agrega valor na música que tu queres transmitir? Ou é mais o teu lifestyle, daquilo que tu curtes por gostares do Lil Wayne ou de outras influências? Ah, uma mistura de tudo isso, né? Porque eu passei, por mais que minha mãe ela me formou muito, né? Minha mãe e meu pai nessa questão do orgulho preto e tudo mais. Mas ela é de uma geração, e ela é cabeleireira ainda, ela é de uma geração que se alisava muito o cabelo, que a ideia do cabelo do preto grande tinha que ser um cabelo com relaxamento ou algo do tipo. Então sempre tive dificuldade de usar o cabelo maior. Aí quando eu peguei minha independência assim mesmo, assim, de estar mais adulto, mais independente, aí eu já falei, agora eu vou deixar crescer e já. Aí eu tô aproveitando o momento, né? Eu queria ter feito isso na adolescência e não consegui muito. Aí agora eu curto essa liberdade e orgulho preto que tem por trás disso. Achas essencial
mostrar tipo, esse orgulho negro, esse orgulho preto, de todas as formas, desde o cabelo, desde o que nós comemos. O Yoram falou que tu frequentas muitos restaurantes de comidas africanas, estás a ver? Sim, sim. É, Eu, sim, eu me conecto dessa parte, desse jeito mesmo. Eu acho que a gente fala muito, né, como a gente está aqui na América do Sul, a gente fala muito sobre cultuar raízes e tudo mais, e parece algo muito distante. Mas se a gente for reparar, a ancestralidade já são nossos pais, né? São nossos ancestrais de África também, mas nossos pais já são nossos ancestrais. Cultuar essa africanidade, não necessariamente você precisa sair do seu ambiente para apreciar coisas da culinária africana, já que a gente manteve muitas das coisas por aqui também, né? O uso do dendê, entre outras certo. coisas, tudo isso é de origem de África. E como eu moro em São Paulo, ainda tenho esse privilégio de ter alguns restaurantes de Certo. comida africana de diversos países diferentes. Então eu usufruo muito bem disso, assim, e me sinto à vontade, né? Como com a mão, faço coisas que em casa eu não faço. Então são Certo. momentos que eu me sinto mais conectado, assim, com essa raiz toda, né? Ok. Dos países africanos, Dakar, Cabo Verde, além desses países, há mais países que tu conheces africanos? Desculpa? Se Quais são eu os países quer... africanos que tu conheces? Sei que estiveste em Dakar, Senegal e Cabo Verde. Sim, estive em Senegal, Cabo Verde e Mauritânia. Ok. Foi É, tudo a trabalho? tudo a trabalho e me faz a falta disso, né? De ter um tempo para pisar no continente, nos lugares do continente e não necessariamente acordar e ter que passar o som, ter que fazer compromissos profissionais e sim curtir mais o ambiente, a cultura local. Então, esse ano está bem desfavorável, mas principalmente depois que eu fui para Cabo Verde, que é um lugar muito bom para se respirar, para dar um tempo, né? Eu que moro em São Paulo, é uma metrópole extremamente Enorme. veloz e maluca. Então eu estava muito afim de ir para algum lugar de África como recreação mesmo, né? Para relaxar um pouco. Mas eu tô vendo que esse ano tá bem desfavorável, né? É um ano de economizar o dinheiro, mas quem Calipá. sabe no mais breve aí eu consiga fazer isso. Aproveitar essa brecha desse ano, acreditas tanto para o mundo quanto para o Brasil que está uma situação complicada, mesmo politicamente como socialmente? Acreditas que ainda resta muito desse ano para nós aproveitarmos ou vai ser basicamente a nos resguardarmos em casa? Eu acho que é uma forma nova de aproveitar, né? O que eu lamento é porque eu trabalho, né, com a parte presencial, de estar com o público e tudo mais. Principalmente alguns profissionais trabalham com a gente, né? Quem faz luz, quem opera som, né? Que muitas vezes a pessoa, quando assiste um show incrível, né, ela não pensa Yeah. que para esse show incrível tem outros profissionais trabalhando. Então, eu lamento muito, né, pela falta de trabalho, né, que esses profissionais estão tendo. Então, por conta disso, eu queria voltar. E fora a saudade também, o mais breve possível para as pistas, né? Mas eu tenho tentado pensar uma forma de viver e de ser feliz e de me sentir ativo também fora das pistas, pelo menos para esse ano, para também fazer esse movimento de mudança, né? E não pensar que somente você viver e a intensidade da vida seja necessariamente você estar fora e fazendo coisas, né? Talvez eu tenha bastante coisas que eu possa fazer aqui mesmo, ler mais e pegar mais tempo para mim mesmo, ócio criativo e recreativo também. E tenho tentado aproveitar da melhor forma, mas sinto muita, muita, muita saudade da rua, de Acredito que sim. tudo. Acredito que sim, até porque tu és muito enérgico em palco com as pessoas e acredito que sentes falta desse amor diretamente. Total, total. Eu faço um show, né, de live, eu termino o show, eu não tô suado, eu não vou tirar foto, eu não faço as considerações finais. E DJ, aquela hora foi mal, aconteceu isso, aquela resenha toda, assim. Então,
até isso é diferente, né? Mas a gente está aprendendo, né? Tem que dançar conforme a música. Hum. Eu também, nas entrevistas, estive a ver desde a entrevista com o Rap TV, que eles têm uma cena que é a cerca. Eu vi as três Sim. edições de lá. E há uma evolução que eu consegui perceber desde 2017, que foi quando tu explodiste, final de 2016 para 2017, mas há esse Ricon que nós conhecemos hoje, que passou no canal da Alemanha, que está no essencial da Apple, mas há um Ricon que eu gostei muito de ver antes desse período. É quando tu disseste que ficaste 3 anos a preparar o álbum para poder estudar e saber qual é a mensagem que tens, como um rapper negro podia agradar o pessoal negro sem falar de ostentação, de mulheres, de rabo. Eu curti muito dessa tua parte. E também da forma como é que tu dizes, a forma divertida de levar a tua mensagem. Sim. Isso continua a ser a tua base ou achas que agora que passaste o muro e és um mainstream, precisas de fazer outra coisa para abranger mais pessoas ainda? Não, na verdade eu acho que essa é a minha base ainda, né? Até porque eu penso muito, né, nessas questões de autoestima, pretitude e tudo mais, mas penso em falar dessas coisas de uma forma... Porque o que eu faço é arte, acima de tudo, né? Eu não sou eu não estou discursando algo num palanque, né? Então a Certo. música precisa balançar as pessoas, né, estão indo para o trabalho, com sua plataforma de streaming ligada, o fone, e querem curtir alguma coisa. Então eu penso muito em levar a mensagem, mas a melhor forma de entreter as pessoas com isso, né? Aí já pro último disco eu não queria ser redundante, né? Sobre alguns discursos que eu explorei bastante, falei nas músicas, falei em entrevistas. Então, eu queria trazer essa ideia de falar de questão racial, preta, de África, mas em outros contextos, né? Então, já fui um pouco para o caminho da dança, de outros discursos que soam mainstream, entre aspas. Mas eu me vejo ainda com a mesma base e tudo é uma construção, né? Então, eu fiz o Galanga Livre, ele traz essa africanidade mais dos anos 70. Isso está na capa, nas roupas, na sonoridade. E já pro último disco eu quis trazer essa africanidade, mas de forma contemporânea. Então, peguei muitas referências dos afrobeats que tem rolado no mundo, dessa sonoridade. Então, é uma cronologia, né, de acontecimentos. Aí, para um próximo trabalho, eu vou ter que pensar uma outra forma, mas eu me vejo com a mesma essência e os mesmos propósitos, né? Mas com certeza que a essência está lá, está lá. Em termos de produção, tu como produtor já tens mão em mais de 50% da tua musicalidade ou ainda trabalhas com muita gente fora na produção? Eu trabalhei, né, com nesse último disco eu produzi ele todo, mas contei com 2 beatmakers me ajudando em 3 faixas, né? A música, um produtor guinense, né, que eu conheci em Angola, o Mas Beats. Uau! E também Rasbeat, ok. ele se chama Mas Beats, muito talentoso. E também um produtor baiano, aqui lá de Salvador, na música que eu fiz com a Tocha, que traz essa musicalidade da Bahia, né? E a parte percussiva, principalmente, é algo que eles sabem tocar muito bem. E eu, como produtor, não tinha tanto essa expertise. Aí contei com o auxílio dele, assim. E agora eu tenho pesquisado muito produtores de fora do Brasil, assim, né? Que eu tenho curtido muito essa onda de Afrobeats. Tenho conhecido alguns produtores nigerianos, que ainda não despontaram grandemente, mas são muito talentosos, fazem coisas muito boas. Então, tenho estreitado laços com esse pessoal pela internet. Então, o futuro da tua música passa muito pela exploração total do que é hoje o afro, todas as vertentes do afro africano, desde o afro swing, o afro jazz.
sim. E tento também trazer, deixar sempre com uma brasilidade também, né? E tem músicas daqui que tem a semelhança com esses ritmos, né? Como o funk, o brega funk também. Então, eu quero continuar trazendo músicas inusitadas, né? De ritmos inusitados, que é algo que eu tenho construído ao longo do tempo, assim. Mas como é algo que eu ouço muito, essas fusões de música afro, ao redor do continente africano, né? Coisas legais na África do Sul, Angola, Nigéria, né? Senegal, Cabo Verde. Então isso tem me influenciado. Aí eu tenho recorrido a esses produtores também para me aproximar mais, né, desse ambiente. A tua primeira participação com um artista africano foi a Completo Show ou já fizeste antes? Que teve um desfecho, eu acho que foi com o Preto Show. Quando eu fui para Dakar, eu gravei algumas coisas com artistas locais, assim, do A Quebrada que eu trabalhei lá no estúdio. Mas foram coisas que ficaram por lá mesmo, assim, né? A gente fez. Era uma época que eu era menos estruturado profissionalmente, né? Mas um trabalho que teve um desfecho, que saiu, né, dentro de um álbum, de um disco, com o Preto Show foi essa abertura de caminho, né? E como é que o Preto Show chegou a ti ou como é que tu chegaste ao Preto Show? Eu já o conhecia há um tempo considerável já. E ao longo do tempo, né, meu trabalho foi tendo uma crescente e uma amiga angolana que mora aqui no Rio de Janeiro, ela falou de mim para ele, aí porque ela sabia que eu o conhecia também, né, porque ela se impressionou, né, pelas coisas que eu sabia de Angola e tudo mais, sendo um brasileiro, né. Aí ela passou a caminhada para ele se identificou com o meu som também, a gente começou a se falar pela internet. Aí ele veio aqui para São Paulo, aí fomos gravar. Fiz na hora ali no estúdio, tudo assim. Ele veio focadíssimo para gravar e se aliar com os artistas daqui, assim. Então o bicho é trabalhador mesmo, assim. Chamei ele para passear, fazer rolê. Ele falou: não, que o bagulho é estúdio, é foto no trampo. Aí foi da hora, assim. Hoje em dia posso falar que é um parceiraço, assim. Sim, ele é um homem muito focado. Também veio de baixo e hoje é o que é. Muito focado o homem, sim senhora. Sim. Além da tua música, o que é que tens ouvido? Tipo, o que é que está na tua playlist, essa playlist de estar em casa, de curtir? Sim. Aqui em São Paulo, o funk, ele tá com uma vertente que eles chamam de funk consciente. É um funk que tem um BPM mais lento. E eles falam muito sobre a superação, né? Que eles vieram de baixo e são da periferia. Então ele é um pouco mais... Ele é menos dançante. Tem um lance mais... A estrutura dele tá mais na mensagem, assim. Então eu acabei montando uma playlist de funk consciente, entre outros. Aí quando eu saía mais de casa dirigindo, eu estava sempre ouvindo. E recentemente eu assisti um documentário de Fela Kuti, que foi produzido também por um brasileiro, chama Meu Amigo Fela. E ele me inspirou demais, assim, ter assistido esse documentário. Aí tenho escutado muito o Fela Kuti também. A musicalidade do Fela, ao tempo que fez, é o futuro da música africana hoje. Sim, sim. Eu percebi isso nitidamente, assim, como ele é sampleado em frases que ele falou, em melodias, e Burna Boy, Wizkid, uma série de artistas pegam referências de Fela Kuti e colocam na música de agora, assim, né? Então ele é um cara que ainda está vivo, assim, podemos dizer assim, tem muita influência da obra dele no que está acontecendo hoje. Sobre a tua label, tu és um artista independente com label própria. Acredito que pelo aquilo que tu te tornaste devem ter surgido muitos namoros de labels de outras majors. Por que esse avanço para ter a própria label? Ao longo do tempo eu entendi assim, né? Eu sou de acordo que é possível você se associar com outra label e ter um bom acordo.
mas dentro do que eu sentei e conversei, dentro da firmeza que eu senti, assim, porque se fosse para eu me aliar com alguma dessas gravadoras, eu ia querer uma contrapartida interessante, assim, né? A ocupação de lugares que eu não ocupei. Então, eu queria trazer essa minha proposta que eu tenho de música e levar para outros lugares. E isso me seria interessante também. Aí tem a parte burocrática, né? Que é a divisão também de royalties, dos detalhes todos. Então, como eu queria fazer um disco muito espontâneo, muito à minha cara, do jeito que eu quisesse, no tempo que eu quisesse, com as participações que eu quisesse, e levar a linguagem de som também minha, aí eu optei por fazer independente e curti muito o resultado, assim, né? Tive pessoas incríveis tocando, gravando, né? Mano Brown, Lele, que é mais jovem, Gabi, que é mais jovem, meus parceiros do Audácia. Então eu tive toda a liberdade de levar o mundo Manicongo, que era a proposta do disco, assim, o meu mundo, minhas referências. Então é possível que em algum momento eu possa me aliar com algum label, mas teria que ser uma proposta bem interessante para os dois lados. Aí tudo isso é negócio que leva tempo, né? Então eu sigo independente. Nessa com label, já olhas para outros artistas como futuros membros da tua label ou ainda estás só a tratar de ti? Eu tinha o primeiro foco que era fazer um disco e foi entregue, deu muito bom. E agora sim, penso, né? Já tinha outros artistas que eu queria trabalhar, mas acabei que eu perdi o bonde, demorei. Eita, nós. Demorei muito para fazer uma proposta. Aí os artistas foram para outros caminhos, mas eu tento ser o mais responsável possível, né? Quando você se alia a algum artista, você vai dividir o sonho desse artista contigo, então a gente precisa ser responsável e entregar o melhor. Então, enquanto eu não me ver nessa condição, eu não vou querer arriscar dar um passo maior que a perna. Mas o que eu tenho feito agora é o lance de produção musical. Quando me identifico com o artista sem custo nenhum, sobre a mão de obra, sobre tudo, e acaba, de certa forma, sendo um investimento, né? Então, tem alguns artistas que ainda não despontaram, muito talentosos aqui do Brasil, e que eu tenho feito algumas coisas e estou bem confiante que possa ser uma ajuda para esses artistas, a partir desses trabalhos que eu estou produzindo, se inserirem de forma melhor dentro do mercado, né? Certo, certo, certo. A tua visão da música brasileira, principalmente a música urbana brasileira que hoje domina, começou de uma forma, sei lá, acho que a popularidade do funk tem mais de 10 anos já. Sim. Eu se perguntar qual é o futuro dessa musicalidade, se achas que da mesma forma, imagina, o Kuduro surgiu também no gueto, em Angola. Hoje Certo. o Kuduro influencia outros vários estilos já a nível africano. Achas Sim. que essa música urbana brasileira, como o funk, vai rebentar para a América do Sul inteira e para a América do Norte? Quer dizer, já há americanos a fazerem funk também. Eu acho que em relação ao reggaeton, por exemplo, que é um ritmo também latino e do gueto que dominou o mundo, o funk ainda está alguns passos atrás, mas penso que ele vai sim se tornar um ritmo global. Eu penso que a música brasileira, tudo que surge de novo, são músicas do gueto. Eu acho que quem cadencia a música brasileira hoje, em relação a novidades, a tendências, é o gueto, assim. Então, quando você comentou sobre esses 10 anos do funk, são 10 anos de evolução, né? Mudando de timbre, de estilo, de jeito de cantar, de jeito de produzir, os passos de dança. Então, tiveram vários estilos de se dançar ao longo do tempo. Funk de São Paulo, funk do Rio, que está encabeçando esses 150.
e agora já está aumentando para 160, 170, e, enfim, tá com muita coisa interessante. Tá rolando muita coisa interessante na música de quebrada, assim, aqui no Brasil. E o mundo todo se atenta ao Brasil por várias questões, né? Por ser um país muito grande, por ser um dos países que mais se conectam à internet, dos países que mais acessam plataformas de streaming. Então, muitas vezes, um artista, até mesmo de grande porte, ele já pegou vários lugares do mundo, aí ele fala, pô, o que eu tenho agora para explorar que eu não explorei ainda? Aí sempre cai no Brasil. Então, artistas como Cardi B, Drake, já estão olhando bastante para cá, produtores como Major Lazer. O que a gente não pode é perder a mão e a propriedade da obra, né? Então, que o funk ganhe o mundo, mas que as pessoas identifiquem que é algo brasileiro e reverenciem os produtores que estão fazendo daqui, estão criando. Então, isso seria interessante. Mas vamos ver, né? Eu sou bem otimista, assim, que vai dar bons resultados para a música brasileira, assim, esse crescimento, né, do funk, do brega funk, entre outros ritmos de periferia. Certo. Além de toda aquela combinação histórica que é entre países africanos e o Brasil, desde a colonização portuguesa e a colonização espanhola que nos liga, o que é que liga hoje o povo, não só o povo negro brasileiro com o africano, mas do povo geral? O que é que liga o povo brasileiro à África, no geral? Sim. O povo brasileiro muitas vezes cai no inconsciente, mas o povo brasileiro, a forma da gente falar o português aqui no Brasil tem muito essa influência na fonética, nas palavras das linguagens africanas e indígenas. Então, aí o brasileiro, por sua vez, gosta muito de dançar, muito da culinária do brasileiro no geral, não só dos pretos, tem a sua matriz africana, né? Nos temperos, na forma de comer. Então, o Brasil, muitos negam isso, mas ele tem uma africanidade gigantesca fora do continente africano, né? E isso se torna natural que o povo brasileiro, no geral, quando se encontra com a África, seja na forma de vestir, ou na culinária, ou na musicalidade, assim, sempre se identifica, né? Sempre bate muito bem, assim, né? Não dá um choque. Então, é questão do Brasil assumir mais esse lugar, né? E estreitar os laços, né? Até porque, penso eu, muitas vezes aqui no Brasil acontece um show com um artista internacional norte-americano que lá fora ele já nem está trabalhando tanto, ele já nem está lançando disco, mas as pessoas se apegam muito ao nome, ao norte-americano e tudo mais. E muitas vezes eu penso que se trouxesse um artista de Angola, de Portugal, sairia mais barato, seria algo mais contemporâneo, mais parecido com a gente. Então, eu acho que falta um pouco de visão também por parte do povo brasileiro sobre a proximidade que a gente tem com o continente africano. Né? Certo. Uma coisa que faz um bocadinho de confusão. Como é que, imagina, tu para teres os números que tens, claro que a internacionalização é importante para ti, para a tua carreira, para novos contratos, mas com os números brasileiros, e tendo em conta que outras nações querem ir atuar no Brasil, como é que é a internacionalização do cantor brasileiro? Porque, imagina, está todo mundo a querer ser ouvido pelo Brasil e está o brasileiro a dizer, tipo, eu quero sair, quero ir para a Europa, quero ir para a África. Como é que isso funciona? É muito louco, assim, eu acho que existe, né, o potencial do brasileiro expandir do seu lugar,
mas por questões estruturais a gente não é bem estruturado. Eu falo por mim, assim, minhas experiências fora do Brasil foram todas incríveis, mas o fato de eu não falar outro idioma e a minha formação de escola, a escola pública, era muito ruim sobre aprender outros idiomas, assim. Tem países menos desenvolvidos que o Brasil, por exemplo, que é muito mais comum você encontrar pessoas que falem 2, 3 línguas, né? Então, a gente pensa muito nesses detalhes, escuta muita coisa de fora, se inspira muito pelo mundo, mas estruturalmente a gente não é tão bem preparado para isso, infelizmente. Mas acredito que as próximas gerações já estão vindo mais prontas para esse processo, mas penso eu que a gente tem muito para trocar com o mundo, de fato, né? O que o brasileiro tem e o angolano também, entre outros povos, e muitas vezes nos falta a estrutura para trocar figurinhas com outros lugares, né? Certo, certo. Veste a morar fora do Brasil? Tipo, vens para uma tour Portugal e acabas por fazer Portugal base e vais ao Brasil só fazer concertos? Acho uma ideia interessante, né? Profissionalmente dizendo, principalmente, acho bem interessante. Porque gosto muito, né? Conheço mais Lisboa, mas gosto muito de Lisboa. O detalhe da língua não é uma barreira e você tem, né, um lugar mais desenvolvido em algumas questões do que aqui. Então, acaba sendo interessante. Mas eu sou um cara com raízes muito fortes aqui, assim, na questão do clima, no jeito de ser, né? De estar com muitas pessoas na rua, de estar na quebrada, de estar, tipo... costumo dizer que aqui eu tenho a cidade na palma da mão, conheço tudo e curto e usufruo muito, né, do São Paulo e do Brasil, assim. Então, talvez eu teria alguns choques bem significativos estando fora do Brasil, questão do clima, o lance comportamental também, seria um choque. Então, talvez uma morada de passar 6 meses, pegar o verão e um pouquinho mais e depois voltar, algo do tipo assim. Eu acho bem possível, assim, mas ficar um longo período fora do Brasil eu ia ficar maluco, eu acho. Certo. Tu ganhaste muito destaque aqui pela Europa e por outras pessoas que estão conectadas depois de tu teres passado pelo Colors. E eu já, das entrevistas que eu tive a pesquisar, eu já apanhei como é que foi, já tinha sido contactado e a distância não permitiu que ires logo na altura. Mas depois de estás lá, estás a ver, como é que foi a situação de escolheres a música que ias fazer? Como é que foi o ambiente em si que viveste aí gravar numa plataforma que tem disputado tantos novos talentos pelo mundo? Sim, você diz aqui, né? Estou a falar do Colors, quando foste ao Colors. Ah, certo. Do Colors. Ali foi desafiador, de fato, porque a gente estava se paquerando, se falando há um tempo, e aí saímos em turnê e colocamos na rota ir até a Alemanha, né? A gente não tinha show, não tinha nada lá em Berlim. A gente foi exclusivamente para gravar, assim. Então, eu cheguei lá com um desafio, né? Na época, essa música era muito quente. Eu tinha acabado de fazer, então a letra dela não estava tão fixa como é hoje para mim. A gravação em si, eu cantando em português, o fato de passarem por lá, no mesmo lugar exatamente onde eu estava, vários artistas incríveis do mundo todo. E ao mesmo tempo eu queria levar uma assinatura, né? Eu não queria chegar lá e fazer um som parecido com o que os gringos fazem. Queria levar um som o pessoal falar o que é isso, de onde vem, criar curiosidade mesmo, assim. Então foi bem desafiador, mas foi muito bem recebido e as mensagens, tem várias mensagens citando a mesma coisa, assim, sobre não estarem entendendo o que eu falo, mas gostarem muito da vibração da música e da onda.
e elogiaram muito meu outfit, que foi feito pela minha mãe. A roupa toda amarela ali, bem bonita. Então, penso eu que eu entreguei um trabalho legal ali, mas Com foi um certeza. desafio, foi bem desafiador, assim, né? Chegar lá e desconhecido em português, mas deu tudo certo. E agregou muito na tua carreira? Sim, sim, aí é uma das coisas que me alimentam essa ideia de pensar sempre de forma global, assim. Então, essas pequenas experiências, os shows, o Colors, participações que eu já fiz, sempre quando eu tenho contato fora do Brasil, assim, eu sempre tenho impactos muito positivos. E o Colors é mais um deles, assim. Então eu tenho pessoas que me seguem, né, me acompanham nas redes sociais, que são do Canadá, da Alemanha também, de vários lugares do mundo, e isso surgiu a partir do Colors. Então penso eu que é algo, né, coloquei um tijolo fazendo esse trabalho e agora é colocar mais e mais e levantar esse castelo aí. Os meus dois últimos temas, já te deixo livre. Não, não, tá tranquilidade. Tu és vegetariano desde os 17 anos. Sim. Meu, É, isso é isso. uma luta desse lado. Como é Imagino, que, como é imagino. que, como é que surge essa situação de um jovem de 17 anos, na altura já está a jogar futebol, tipo vivaço, grandão, e largar Sim. a carne? Como é que isso acontece? E é justamente isso, assim, eu corria, né, jogava bola, eu tinha um biotipo bom, né, jovem e tal. E meu pai, principalmente, ele gosta legal de carne. Mas em contrapartida, a gente sempre comeu muito quiabo, couve, jiló, outras coisas. Então, quando eu parei de comer carne, foi só largar a carne que eu tinha outras opções para comer em casa, então isso não foi chocante. Eu comecei influenciado pela cultura Rastafari, que na época eu estava bem imerso, assim, eu via bastante dancehall, reggae, gostava da filosofia Rasta, né? Não me posicionava como um Rasta, mas tinha essa influência. Aí eu tenho um grande amigo que também emergiu, ele é devoto até hoje da cultura Hare Krishna, que também nas suas filosofias eles não fazem o consumo de carne. E era uma época jovem, né, que toda informação nova que me surgia e transcendental e diferente me interessava muito. Então eu abracei com as 10, assim. Aí ao longo do tempo eu percebi que isso me fez bem para o funcionamento do meu intestino, de outras coisas, assim, me senti bem com isso. Aí fui descobrindo outras questões interessantes em torno de ser vegetariano. Mas eu sou um cara respeitador acima de tudo, né? Entendo as questões culturais, né? Eu não sou um cara que vê alguém comendo um bife e fala, pare com isso, cara, você tá errado e não sei o quê, ficar roubando a vida dos outros. Eu faço a minha e sigo a minha filosofia, né, sobre a energia do que você come, de você é o que você come, entre outras coisas. Então, eu sigo essa dieta, assim, né? Poderia até evoluir para o veganismo, mas ainda não me vejo pronto, assim. Ok, ok. Eh, existe uma. Tu é que és o teu chefe de cozinha ou existe uma estrutura à volta que já tipo que prepara o teu comer? Não, eu sou chefe, moro só, mas, né, antes da pandemia, qualquer emergência, você pede uma comida, você vai comer fora. E agora em pandemia eu tô mais chefe do que nunca, assim. Então faço grande parte do tempo do meu dia eu tô cozinhando e lavando louça, assim. Tem sido recorrente. Mas ao mesmo tempo tô curtindo, né? Tô gastando menos, né? Eu antes da pandemia, assim, eu tava bem roaceiro, assim. Yeah. Isso a trabalho e isso a entretenimento, assim. Eu tava era 10, 11 horas da noite, aí que eu parava para falar, putz, onde eu vou comer, onde eu vou jantar. Aí jantar muito tarde, dormir tarde, isso faz mal para a saúde. Então a pandemia tem me feito me organizar melhor nesse sentido e tem dado certo, assim, tô curtindo. Ok. Eh, agora, a parte
chata do Brasil nesse momento. Não tem como não falar contigo. Certo. Numa das tuas entrevistas, tu estavas ainda no governo Temer. Eu vi tu a falares sobre o golpe. Sim. De alguma forma, esta evolução, o Jair, achas que o golpe, se não fosse o golpe, não teríamos um Jair? Achas que o Jair é uma evolução do golpe? Certeza, certeza. Mas ao mesmo tempo, né, o golpe partiu por uma camada da direita e quem está agora na presidência é uma outra camada da direita mais extrema ainda. Então, infelizmente, a gente chegou num ponto que aquela ideia de políticas populares que pautam questões raciais, sociais, toda essa ideia se perdeu, né? Numa ideia de muita fake news, né? Sobre antipetismo e corrupção e ideias meio superficiais, né? A forma que elas surgiram, ideias pertinentes, porém superficiais, né? A forma que foram debatidas. E aí se criou uma campanha e um levante para se quebrar isso, né? A tal da corrupção e tudo mais. Aí teve o golpe, teve prisão, e depois disso o cerco ficou aberto para novas ideias desagradáveis se tornarem possíveis. E aí é a realidade que está acontecendo. Eu acho lamentável, né? As falas são ruins, os posicionamentos são ruins, tudo que está acontecendo agora é muito ruim, mas pensando em democracia, né? A maioria de votos é quem vence. Infelizmente, a maioria dos brasileiros fizeram essa opção, né? De forma equivocada, né? Mas fizeram. Então, é um pouco do preço que o brasileiro e a falta de educação e de instrução política vai precisar pagar, e isso vai durar alguns anos. E é uma situação bem desagradável, mas estamos tentando ser forte, né, diante desse quadro todo. E com certeza que vão sair mais fortes disso. Com certeza absoluta. Até porque, imagina, eu que sou angolano, nós vivemos muito a beleza do Brasil, o que a Globo nos passa, entende? Sim. O que a Globo nos passa e os telejornais agressivos com toda aquela notícia chata nunca conseguiram atrapalhar a beleza que a Globo nos passa. Mas hoje sentimos, falo por mim e pelas pessoas que me rodeiam, que nem o que a Globo e as novelas da Record passam conseguem abalar a situação do Brasil. Sim. Imagina, como é que já foi difícil em outras alturas. Como é que é para a população geral, para a população que não consegue estar em casa, por exemplo, para a população menos instruída? São os que mais estão sendo lesados, porque, por exemplo, aqui em São Paulo, um dos bairros de maior índice é a Brasilândia, que é uma das maiores favelas, né? Talvez a maior seja a de Heliópolis, aqui de São Paulo, mas Brasilândia é grande também, bem grande. E quando você tem famílias desestruturadas economicamente, muitas... Isso eu morando em Coab, eu tinha vizinhos que era assim, né? Que mora avó, mora a mãe, mora os filhos, né? Tudo num cômodo pequeno. Então, a orientação de ficar em casa num cômodo pequeno acaba sendo difícil. E essas pessoas, por sua vez, muitas vendem coisa na rua, tem um trabalho autônomo, tem um bar, tem um comércio, ou tem um trabalho que elas precisam ir, e se elas não trabalharem, não há mínima possibilidade de se manter vivas, né? De se fazer refeição. Então elas precisam sair, ficam mais expostas a estarem infectadas, aí moram muita gente, cômodo pequeno, aí a favela a gente já sabe como que é, as questões de higiene, e não que as pessoas não tenham higiene, mas as questões estruturais mesmo, né, do saneamento, das coisas todas. E aí ficou esse quadro, né? O vírus atinge a todos, aos ricos e aos pobres, mas os ricos têm o seu convênio médico,
tem mais condição de ficar em casa, e os pobres, que por sua vez a maioria são pretos e indígenas, são os que não têm condições, e dentro disso tudo são as pessoas que mais estão se contaminando, mais estão morrendo. Então, toda essa desigualdade social brasileira está se escancarando a partir dessa pandemia, né? Então, por isso que está sendo provocador todo esse quadro todo, porque muitas pessoas negam que existem essa desigualdade, esse privilégio por parte de uns e de outros não, e agora essa situação toda está escancarando. Né? Certo. Eu tentei não falar disso, mas não tem como. Nós levamos todos os dias com isso. É necessário, sim, senhora. Para terminar da melhor forma, agora vai aqui os meus elogios diretamente. Não é por estarmos aqui, mas claramente que eu passei a ouvir a tua música mais essas últimas 2 semanas, depois de termos marcado. E, irmão, a tua musicalidade, Kizomba, Kuduro, entendes? Eu tenho certeza que se tu não fosses brasileiro, tipo, muita gente ia agarrar-te e pôr tipo numa caixa de um preto show de alguém que faz samba em Angola, porque é muito. Sim. Acho que a definição, eu acho que tu devias realmente resistir à marca Afro-Rap, porque não existe. Sim. Eu acho que o pessoal que faz música deviam da mesma forma que instauraram o trap e outros estilos, devíamos todos instaurar o Afro-Rap. Estás a ver? Acho que alguém no Wikipedia tem que pôr essa brincadeira aí. Está instaurado a partir de hoje o Afro-Rap no mundo. Está certo? Gosto muito da tua música, companheiro. E espero que essa seja a primeira de muitas entrevistas. Da próxima que eu ouvi que vens para Portugal, eu vou te esperar no aeroporto para te convidar e te levar diretamente para o nosso estúdio aqui em Lisboa, para estarmos pessoalmente, para trocarmos um abraço, se for possível, até lá. Tá bem? Bora. Legal. E é isso. Muito obrigado pela conversa, pelo convite. E passando tudo isso, espero estar por Portugal, que é um lugar que eu gosto muito, e espero poder te encontrar também pessoalmente, para a gente conversar e sentir de perto esse Afro-Rap aí. Tá-se bem, companheiro. Muito obrigado. Até já. Tamo juntos. Valeu, tamo juntos. Até já.